Eu queria pedir você para abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Irmãos, vimos na semana passada que Jesus, ele é de forma excelente o fundador da igreja. Jesus, ele, nos seus evangelhos, ele menciona a igreja duas vezes. Em uma vez, quando ele solicita, ou ele desafia os discípulos a fazer uma confissão de quem ele era. Ele pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? E aí a confissão positiva, a confissão saudável de Pedro foi a primeira boa descrição sobre a igreja. Então a primeira característica de uma igreja verdadeira é uma boa e uma saudável confissão de Cristo, ou seja, é como as pessoas enxergam Jesus, como as pessoas falam de Jesus, o que Jesus representa para elas. Então essa é a primeira exigência. A segunda, o segundo momento em que Jesus fala da igreja, ele fala sobre a organização do corpo mais efetivamente, mais de forma contundente, sobre a disciplina na igreja. Hoje eu quero avançar um pouquinho e falar sobre alguns conceitos básicos. Por exemplo, qual é a definição de igreja? Como definimos igreja? Bom, a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Aleluia! A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Desde Paulo, Pedro, os primeiros apóstolos, os pais da igreja, passando por todo o momento da Idade Média, mesmo sendo uma idade muito difícil para a igreja, mesmo com a igreja se dividindo entre ortodoxa e católica, depois o segundo cisma com a igreja católica e a igreja protestante, todos os irmãos desse tempo todo eles se tornaram e são cristãos, inclusive os irmãos do Antigo Testamento. Então isso é a igreja. A igreja, ela é um dos motivos, não o motivo, mas é um dos motivos pelos quais Jesus se entregou. Efésios 5:25, vocês abriram? Sim. Olha o que está escrito: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou quem? A igreja. A igreja. Então deixa eu dizer uma coisa para você muito séria. Preste atenção. Cuidado com o que você fala da igreja, porque Jesus se entregou por ela, e você pode estar falando de algo que Jesus se entregou por ele. Então muito cuidado. Jesus, ele se entregou e ele amou o homem? Sim. Jesus, ele se entregou e amou o mundo, a criação? Sim. Mas ele também amou a igreja. Então nós precisamos estar muito cientes disso, muito conscientes disso. Amém. Pastor, no hall de membros da igreja, quem estão incluídos? Os salvos e redimidos em Cristo e os salvos e redimidos no Antigo Testamento. Fazem parte desta igreja pelos quais Jesus morreu. Pastor, peraí, como que Jesus pode ter morrido por Abraão, sendo que Abraão viveu muito antes de Jesus? Ali é uma explicação linda, uma das coisas mais maravilhosas que tem na Bíblia. Quando havia um sinal de arrependimento, no caso de Abraão, ou no caso dos homens da lei, Moisés, Josué e tal, quando eles faziam o sacrifício de um animal, quando Deus olhava aquele sacrifício, Deus não enxergava aquele animal, Deus enxergava já Jesus crucificado. Jesus olhava o cordeiro lá que estava sendo sacrificado qualquer dia, e ele não via aquele cordeiro, ele via o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus, ele foi morto, ele morreu por mim e por você quando não existia o universo, quando de fora do universo Deus cria o universo. Fora do universo, Deus cria o universo. Naquele lugar, Cristo já tinha morrido. Aleluia! Meu Deus! Vou voltar ao texto de Efésios. Ele amou a igreja. Ele viu a igreja. Bom, além
além de amar a igreja, se entregar pela igreja, como nós lemos, Deus, o que Ele fez? Ele pegou toda a autoridade e todo o domínio de todas as coisas que antes era de Adão. E Adão, por má administração, e aqui vai um parênteses, tudo que você administra mal, o diabo tem espaço na sua vida. Por isso, se você administra mal o dinheiro, o diabo não tem espaço. Casamento, todas as coisas. Então, uma boa administração é uma característica de um cristão. Jesus fala várias vezes sobre isso nos evangelhos. Mas enfim, fecha parênteses. Deus, Ele pega o domínio de todas as coisas que Adão entregou para o diabo. E Ele pega esse domínio todo de volta e coloca na mão de Jesus. Ou seja, preste atenção que isso é importante. Toda autoridade no céu e na terra, ela pertence a Jesus. Amém? Amém. Vocês concordam com isso? Amém. Isso é bíblico, pastor Léo. Você não precisa falar muito, isso é bíblico. Agora olha que interessante isso. Efésios 1:22, não precisa abrir. Eu vou ler para vocês. Olha o que está escrito. Pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. Meu Deus. Ou seja, Deus pega toda a autoridade e coloca nas mãos de Jesus, para que Jesus desse essa autoridade para quem? Para a igreja. Aí ele continua dizendo, versículo 23, o qual é o seu corpo? A plenitude. A igreja é a plenitude. Glória a Deus. Irmãos, quem edifica, quem constrói a igreja é o próprio Jesus. Mateus, texto que nós lemos, 16:18, fala assim, ó. Aliás, Mateus não está ali não. Mas Mateus 16:18 diz assim: também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a igreja. Quem edifica a igreja é Jesus. Aleluia. Existe uma discussão, né? Que talvez na semana que vem, nosso horário já está caminhando, mas talvez na semana que vem eu vou falar sobre a igreja visível e a igreja invisível. Porque existe uma discussão e a igreja católica romana não reconhece os protestantes, porque dizem, não, os protestantes começaram em 1500. E a igreja verdadeira, ela começa depois dos apóstolos. Só que a igreja católica se esquece que até ela é resultado de um cisma. E a igreja ortodoxa oriental, ela também bate no peito dizendo, eu sou a igreja verdadeira. Por quê? Porque as pessoas se esquecem de que a igreja não é edificada por homens. Quem edifica a igreja é Jesus Cristo. Ele se comprometeu, porque quando ele disse para Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e ele não está dizendo sobre o Pedro, porque essa é a confusão que eu falei semana passada. Ele não está dizendo que o Pedro é que é a pedra. Ele está dizendo que a pedra é a confissão positiva, é saber exatamente quem Cristo é. Amém. Então, quem edifica a igreja é Jesus. E outra coisa, o crescimento de uma igreja não se dá por esforço humano, mas é uma obra do próprio Senhor. Olha lá, Atos 2,47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Então deixa eu dizer para você, fazer parte do rol de membros de uma igreja é entender que você está no propósito de Deus. Que quem te acrescenta à igreja é Deus. Então se você é membro de uma igreja, quem te acrescentou ali foi o Senhor. E abrir mão disso é abrir mão de fazer parte dos propósitos de Deus. Abrir mão de fazer parte dos propósitos de Deus. Por quê? Porque quem acrescenta as pessoas à igreja é o próprio Deus. Como eu disse semana passada, não tem como ter igreja se eu não souber claramente quem é a igreja. Esse texto mesmo de Atos, ele é muito peculiar, porque ele fala o seguinte. As pessoas ouviam a palavra, eram batizadas e acrescentada a comunhão dos irmãos.
Aleluia. E outro texto que fala assim: naquele dia foi acrescentado 3.000 homens. Então presta atenção, como é que eles sabem que foi acrescentado 3.000 homens? No mínimo aquilo foi relacionado. Fulano. De alguma forma eles fizeram uma contagem. E aquelas pessoas passaram a se tornar parte da igreja. E o último texto que eu quero ler nessa manhã, já lemos bastante, mas eu quero ler mais um. Deuteronômio 4:10. Deuteronômio 4:10 diz assim: não te esqueça do dia que estiveres perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne esse povo. Deixa eu parar aqui só fazer um comentário sobre essa palavra reúne. Por quê? Essa palavra reúne, ela é convocar uma assembleia. A versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, ela traduziu esse termo como eclesiazo, que é uma derivação da palavra eclésia, ou igreja. Ou seja, meus irmãos, a igreja do Novo Testamento, a que nós estamos reunidos aqui, é uma assembleia do povo de Deus, que está dando prosseguimento ao que havia, ou que eram as assembleias do povo de Deus no Antigo Testamento. Então, quando você vê a Assembleia de Deus reunindo, a glória de Deus, tem um texto que eu gosto muito, quando Salomão reúne a Assembleia para a inauguração do templo. Depois você lê, se eu não me engano é 2 Reis, 2 Crônicas. Qual? 6, 7. 6, 7. Esse é um dicionário mesmo, né? Então, 2 Crônicas 6, 7, você vai ver Salomão inaugurando o templo. E ele fala assim, que ele reuniu a assembleia e ele orou. E é uma das orações mais lindas da Bíblia. E a palavra diz que a glória do Senhor foi visível, as pessoas sentiram a glória. Uma clara referência à presença do Espírito Santo na igreja nos nossos dias. Amém? Bom, então, meus irmãos, é isso. Essa é a importância da igreja. Então, respondendo a pergunta da série, né, por que somos igreja? Somos igreja porque Jesus se entregou por ela. Jesus é interessado em edificar e acrescentar essa igreja, e Ele está dando apenas prosseguimento ao seu plano iniciado lá no Antigo Testamento. Semana que vem nós vamos falar da igreja visível e da igreja invisível, que é o grande mistério de Deus. Amém? Glória a Deus.